E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex e na aula de hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre função logarítmica. Hoje, exclusivamente, nós iremos apresentar para vocês exercícios envolvendo a definição da função logarítmica que nós estudamos na aula anterior. Ai, Renata, cadê essa aula anterior? Eu perdi. E agora, como é que eu vou fazer? Calma, meu povo, calma. Olha, você vai fazer o seguinte, você vai lá no YouTube, tá? Vai entrar no nosso canal, Plataforma Gonçalves Dias. Lá você vai verificar que a nossa equipe fez um trabalho belíssimo separando as informações por série, tá? Então, você vai ver que tem uma playlist exclusiva da primeira série. E todo o assunto da primeira série, todo o rol de conteúdos que está contemplado pela primeira série, está lá separadinho. Dentre eles, você vai ver que tem a sequência de aulas envolvendo a função logarítmica. E aí você vai compreender, né, todo o passo a passo, toda a linha de raciocínio que nós seguimos, tá? Para que você tenha garantia que, olha, eu aprendi função logarítmica, eu já sei, tá tudo certo, tá bom? Então, pega as aulas anteriores, dá uma assistida, qualquer dúvida, entre em contato conosco, manda uma mensagem para a gente lá no direct, pelo Instagram. Nós também estamos no Instagram, no nosso canal oficial Plataforma Gonçalves Dias, tá? Ou vai pelo YouTube, manda uma mensagem para a gente também, sem problema nenhum, tá bom? E, claro, não esqueça que nós estamos na TV Educação, no canal 10.2, tá? E toda a nossa programação está disponível para você em qualquer uma das nossas plataformas, tá bom, gente? Então, é só clicar, só acessar e você tem todo o nosso conteúdo sendo trabalhado para você e você pode assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Esse é o mais legal de tudo. Na minha época não tinha nada disso. Então, aproveita que está tudo sendo muito bem produzido, muito bem elaborado, com muito carinho para vocês, tá bom? Vamos começar então? Olha só. Como eu disse para vocês, hoje nós iremos falar alguns exercícios comentados, né? Vamos mostrar o passo a passo da resolução para você dessa parte de definição de função logarítmica. Vamos para a primeira questão, que diz o seguinte: determine D contido nos reais da função definida por f de x igual a log de 3 menos x na base x menos 1. Renata, quem é esse D? De onde saiu? Olha, calma, aqui a gente está falando de função. Toda função tem um conjunto chamado de domínio da função. E é justamente esse domínio da função que está sendo solicitado para você. Renata, mas tu não falou disso não. Na aula passada, na aula que ficou gravada, lá que eu já assisti 10 milhões de vezes, em nenhum momento tu falou de domínio. E precisava, como eu disse para você, toda função tem um conjunto domínio. Eu falei para você que o logaritmo ele tem uma coisa chamada condição de existência. Essa condição de existência garante as informações do domínio. Então, eu não precisava falar de domínio para você, não. A gente já vem falando disso, ó, tempão. Tá? É só ficar ligado, porque é justamente essa condição de existência que nós vamos trabalhar aqui para essa primeira questão. Tá? Olha só, como eu disse para você, não era a condição de existência? É ela que eu estou aplicando. Essa condição de existência ela é essencial no estudo de logaritmos. E essa condição de existência ela vai trabalhar tanto com a base quanto com o logaritmando. Para a base, como é que a condição de existência é definida? A maior do que zero, A diferente de 1. Por quê? Quem é a base aqui no nosso exercício? A base é o x menos 1. E para o logaritmando, qual é a condição de existência dele? Ele tem que ser um número maior do que zero. Pronto. Quem é o nosso logaritmando? É o 3 menos x. Então, é isso que nós vamos fazer, tá? Acompanha aí, olha só. Como eu disse para você, em relação à base. X maior do que 1, daqui nós já concluímos que justamente isso, ó, x menos 1 maior do que 0, então x maior do que 1. Guarda isso aí, tá? Já temos a nossa primeira informação. Temos que fazer também x menos 1 diferente de 1, tá? Olha aquilo que eu disse para você, e vou repetir. A maior do que 0, A diferente de 1. A maior do que 0 está bem aqui, ó, tá? A diferente de 1 é o nosso segundo passo. X menos 1 diferente de 1, vou passar esse 1 aqui, ó, do primeiro membro negativo, vai lá para o segundo membro. Olha como ficou. 1 mais 1, 2. Então, bem aqui, a nossa segunda parte, tá? É a afirmativa que o x não vai poder ser 2. Guarda que eu tenho x maior do que 1 e x diferente de 2. Guarda isso, tá? Porque isso aqui é só em relação à base.
nós também precisamos trabalhar com o logaritmando. Renata, mas me diz uma coisa bem aqui. Por quê? Gente, aonde aparece a variável? A variável está aparecendo tanto no logaritmando quanto na base. Por isso eu trabalho com os dois. Você vai ver que tem exercício que você não vai precisar trabalhar com os dois. Por quê? Porque em algum deles aparece só o número. Quando não tem variável, não precisa você trabalhar com condição de existência. Só aonde aparece variável. Tá bom? Então, fica ligado. Nesse exemplo aqui, nesse exercício, eu tenho variável tanto dentro do logaritmando quanto na base. Por isso, eu estou aplicando a condição de existência para os dois. Tá? Então, é a primeira coisa que você já tem que estar aí gravadinho na sua memória. Tá? Apareceu variável? Condição de existência. É isso. É sobre isso que nós costumamos dizer. Tá? Então, vamos lá. Olha só, como eu disse para você, logaritmando maior do que zero. Bem aqui, perceba que eu tenho variável negativa. Eu vou passar esse 3 aqui, que está no primeiro membro, lá para o segundo membro. Olha como vai ficar. 3, Renata, mas tu pode fazer também com o x. Posso. Se eu deixar esse x aqui, ó, eu vou ter menos x maior que menos 3. Aí eu multiplico pelo menos 1. Não quero. Eu vou fazer assim. Eu vou pegar esse x e eu vou mandar lá para o segundo membro. Tá bom, beleza. Eu tenho 3 maior do que x. Ora, se 3 é maior do que x, eu não posso dizer de uma outra forma isso, como x menor do que 3? Posso. Aí eu garanto para você que não precisa multiplicar por menos 1, não. Tá? Então, é a estratégia. Você escolheu deixar essa variável aqui, ó, negativa no primeiro membro. Beleza, passou o 3 para lá, ficou negativo. Como a variável negativa, a gente não trabalha com ela, eu vou precisar multiplicar ambos os membros por menos 1. E aí, inverte o sinal da desigualdade, tá? Por outro lado, bem aqui, ó, eu trabalhei, foi com a variável, mandei, foi ela, eu já deixei ela positiva lá. Então, lembre que tem uma outra forma de dizer isso aqui. Se 3 é maior do que x, significa dizer que x é menor do que 3, tá? Eu já tenho 3 afirmações aqui. Qual foi a primeira? X maior do que 1. Qual foi a segunda? X diferente de 2. E a terceira, acabamos de achar, x menor do que 3. O que eu faço com isso, meu Deus do céu? Geralmente, nós fazemos a interseção. Tá? E essa interseção, você coloca essas informações na reta. Ora, lá na primeirinha, eu tinha x maior do que 1. Perceba que na primeira reta aqui, ó, está demarcado em vermelho tudo que é maior do que 1. Obviamente, com exceção do 1, tá bolinha aberta para ele, tá? Porque é só o sinal de maior que, tá bom? Na segunda, a única coisa que foi dita é que é x diferente de 2. Ou seja, então, está demarcado em vermelho todo mundo antes do 2 e também todo mundo após o 2, com exceção dele, justamente porque ele está aqui com bolinha aberta. E a terceira, né, nós acabamos de descobrir, está fresquinho o cálculo na nossa memória, foi dito que x é menor do que 3. Então, todo mundo antes dele está demarcado, chegou no 3, bolinha aberta, tá? E agora? Agora, eu preciso enxergar o pedacinho que está igual para todo mundo. Aonde é que está igual para todo mundo? Ó, foi baixado 1, foi baixado 2 e o 3 também. O pedacinho que está na mesma cor para todo mundo, qual é a mesma cor que nós estamos considerando? O vermelho, tá? Então, perceba, ó, que após o 1 está vermelho, ó. O 2 não faz parte. Na verdade, está vermelho entre o 1 e entre o 3, tá? Com exceção do número 2. Então, é justamente isso que está sendo mostrado para você bem aqui na interseção dessas três afirmações, tá? Bom, como é que eu escrevo isso bem aí? Se eu colocar só nessa representação, vai estar certo? Provavelmente sim, só que se for uma questão que tem opções, né, para você indicar qual é a correta, ele não vai estar representado no gráfico. Então, você vai ter que escrever isso de forma algébrica. E como é que eu escrevo essa representação geométrica aqui na forma algébrica? Eu tenho duas formas de dizer isso. Olha a primeira. O x está entre 1 e 2, de fato, ó,
tá? Entre 1 e 2, ou o x está entre 2 e 3. De fato, ó, bem aqui, ó, x entre 2 e 3. Eu posso dizer isso também de uma outra forma. Qual é a outra forma? Bom, de fato, o x está entre 1 e 3, mas ele não pode ser 2. Então, eu tenho todos os números compreendidos entre 1 e 3, só que o 2 está fora. Como é que eu escrevo isso? Ó, x está entre 1 e 3, belezinha, com a exceção do x sendo 2, tá? Ou seja, x não vai poder ser 2x diferente de 2. Eita, Renata, já que eu tenho duas formas de escrever, e se eu escrever de um jeito e lá for apresentado de outro? Gente, não se preocupa. Tanto faz você escrever desse jeito aqui, obviamente você tem que colocar essas duas partes, se você está optando em escrever desse jeito aqui, tá? Mas, se você quiser escrever de uma forma um pouquinho mais resumida, que também está correta, tá? Você pode escrever dessa aqui. O fato é que qualquer uma das duas está correta, tá bom? E aí, obviamente, como ele pediu o conjunto domínio, eu vou colocar x pertence aos reais tal que, x está entre 1 e 2 ou entre 2 e 3. Isso é a primeira forma de escrever o conjunto domínio. Como eu posso dizer também, x pertence aos reais tal que, x está entre 1 e 3 e o x tem que ser diferente do 2. Tá bom? Belezinha? Então, atenção, gente, é só isso. É o detalhe que você tem que estar atento, tá? Toda vez que te pedir conjunto domínio, você vai lá na função dada verificar onde aparece a variável do logaritmo. Aonde aparecer, condição de existência. Se for necessário fazer uma interseção, como aqui no nosso caso foi, você faz a interseção e o resultado dessa interseção vai ser a escrita do teu conjunto domínio. Pronto, simples assim, tá bom? Vamos ver outro exemplo. Acompanha aí comigo outro exemplo. Olha só. Determine o domínio da função f de x igual ao log de x ao quadrado menos 4 na base 3. Perceba que aqui no nosso caso, novamente, eu tenho que dizer quem é o domínio dessa função. Mas perceba também aonde está aparecendo a variável. A variável só está dentro do logaritmando. A base está perfeita. A base já está satisfeita a condição, porque lembra que eu tenho a condição para a base e para o logaritmando? Para a base, qual é a condição? A maior do que 0, A diferente de 1. De fato, gente, é 3. 3 é maior do que 0, 3 é diferente de 1. Pronto, está claro isso. Resta agora analisar o logaritmando. E, para o logaritmando, nós aprendemos que ele tem que ser maior do que 0. Fazendo o logaritmando maior do que 0, eu vou ter x ao quadrado menos 4 maior do que 0. Eu vou passar esse menos 4 lá para o segundo membro e vou ter x ao quadrado maior do que 4. Então, esse x vai ser maior que mais ou menos a raiz do 4, x maior do que 2. E aí, lembra, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, né? A maior do que 0, curvatura, concavidade da parábola voltada para cima. Então, eu tenho a reta e a parábola, tá? E me interessa o pedaço que é maior. Ou seja, o pedaço que é antes do menos 2 ou maior do que 2. Eita, Renata, não entendi nada. Pronto, tá bem aqui o gráfico. Tá super claro agora a partir do gráfico para você. Ó, equação do segundo grau, na verdade, função do segundo grau, tá? E A é maior do que 0, A indica concavidade da parábola voltada para cima. Perceba que aqui, ó, eu tenho as raízes, o menos 2 e o 2, e o pedacinho do gráfico que está acima do eixo significa que essa informação é positiva. Então, tudo que está antes do menos 2 é positivo, e tudo que está depois do 2 também é positivo. E entre essas informações, ó, perceba que está abaixo. Então, esse pedaço aqui entre é negativo, não nos interessa. Nos interessa positivo porque bem aqui, ó, maior do que 0. Belezinha? Tá tudo claro, tudo explicadinho para que você não tenha dúvidas, tá? Então, ó, já garantimos que o x tem que ser menor do que menos 2 e também tem que ser, ou no caso, né, maior do que 2. Guardou essa informação? E agora, a gente faz o que com ela? Não tem mais nada para fazer, além de escrever o conjunto de solução, né? Porque eu não tenho interseção para fazer, tá bom? Então, conjunto domínio, que é a nossa solução, foi isso que foi pedido na questão, vai ser x pertence aos reais tal que x é menor do que menos 2 ou x maior do que 2. Pronto, gente, acabou.
Tá vendo como foi simples? É muito fácil, é muito claro, é muito direto o que você tem que fazer. Todas as vezes que você vai calcular a condição de existência, você vai investigar aonde tem a variável e dar a condição para ela. O nome já está dizendo, domínio é condição de existência, tá? E a condição de existência já vem do logaritmo. Pronto, simples, tá? Mais uma questão aqui para nós analisarmos. Também uma questão que pede para nós identificarmos o domínio da função e perceba, olha como o logaritmo foi dado. Eu tenho que dizer o domínio da função f de x dado por log de 2x ao quadrado menos 5x mais 2 na base x mais 1. Aqui, ó, bem parecido lá com a primeira questão que nós fizemos. Aparece variável no logaritmando e também na base. Significa que eu vou ter que trabalhar com ambos e vai existir uma interseção lá no final para ser feita, tá bom? Olha como vai ficar. Aqui eu tenho logaritmando 2x ao quadrado menos 5x mais 2. Isso tem que ser maior do que zero. E a base? A base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. É isso, tá? Então, eu vou calcular cada coisinha separada. Olha como ficou. Primeiramente, trabalhamos com o logaritmando. Isso aqui tem característica de equação do segundo grau, completa. Então, eu vou usar o Bhaskara para descobrir as raízes. Belezinha? Então, A é 2, B é menos 5 e o C é 2. Calculando o discriminante, o delta. Delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu tenho 25 menos 16 e isso tem como resposta para nós o 9. Então, gente, o nosso discriminante, acabamos de achar, ele vale 9. Continuando aí a substituição na fórmula do Bhaskara, quem é Bhaskara mesmo? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes A. Fazendo essa substituição, nós temos x é igual a 5, mais ou menos 3, lembra que o 3 é a raiz do 9, tá? Que é a raiz do discriminante, dividido por 2 vezes 2, que deu 4, tá? O A vale 2 também. Aí, temos que encontrar as raízes. Para eu encontrar a primeira raiz, eu vou fazer o cálculo usando apenas o sinal positivo. Então, ficou como? 5 mais 3, 8. 8 dividido por 4, nós temos 2 como resposta. Para encontrar a segunda raiz, eu vou agora fazer os cálculos usando apenas o sinal negativo. Olha como ficou. 5 menos 3, 2. 2 sobre 4, né? Eu vou reduzir essa fração e isso tem como resposta para nós o meio. Tá? Já tenho essa informação guardadinha. E agora? Agora eu preciso trabalhar, tá? Com a segunda parte. Olha aqui, ó, a segunda parte. Eu já trabalhei com a primeira, agora eu vou trabalhar com a segunda. Foi afirmado que 0 tem que ser menor do que x mais 1 e, por sua vez, esse x mais 1 tem que ser diferente de 1. O que nós estamos fazendo? Perceba que eu tenho esse mais 1 aqui, entre as desigualdades, e ele está sendo levado tanto para o começo quanto para o final, tá? Mudou de membro, mudou de sinal. Então, eu tenho, era mais 1, ficou menos 1. Então, 0 menos 1 dá o menos 1. O x já ficou sozinho, porque esse 1 está saindo daqui, tá? E ele vai também lá para o final. Eu tenho 1 menos 1, 0 como resposta. Guardou isso aí, ó, a segunda parte. Lembra que eu tenho duas afirmações? Eu estou trabalhando com elas duas, agora fazendo a interseção, meu povo. Olha como ficou. Na primeira, foi dito, tá? Tudo antes do meio e tudo após o 2. Renata, não entendi essa parte. Ó, equação do segundo grau, A maior do que zero, parábola voltada para cima, e eu quero tudo que é positivo. Então, tudo que é positivo está antes do meio e também está maior do que o 2. Tá? Essa outra parte aqui, ó, tudo que é maior, né, do que o menos 1, com exceção do 0. Então, do menos 1 para frente, tudo demarcado. Aqui está demarcado em azul. A interseção é onde está todo mundo pintadinho na mesma cor. Como é que isso está aparecendo? Antes do menos meio, com exceção do menos 1 e 0 e maior do que o 2. E agora, apenas resta escrever o conjunto de solução. Quem é ele? O nosso domínio, tá? Domínio é x pertence aos reais tal que x está entre menos 1 e meio,
tá? E x ou x maior do que 2. Claro que o x é diferente de 0. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje, tá? E até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau!